Bom dia, amigos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante, muito importante, e trazer ao conhecimento de todos o que realmente está acontecendo na atualidade. Pode acontecer caso a gente não mude de atitude. Bom, o título é esse: As vacas de Bazã não querem doar. Muitos sabem que os profetas eram sustentados pelas mãos de Deus. Não é novidade para ninguém isso. Em quase todos os casos, os profetas são escolhidos pelo próprio Deus para trazer ao povo um alerta sobre arrependimento e uma volta para o Criador, a fim de serem todos salvos. Hoje, amigos, iremos falar justamente de um desses profetas que foi escolhido por Deus para trazer a atenção ao povo e também às mulheres. Esse profeta, ele era um pastor de ovelhas. Ele vivia numa região chamada Tecoa. Era uma cidade de Israel, uma pequena cidade. Era um tempo muito difícil. Era mais ou menos o ano de 750 a.C. Lá reinava o rei Jeroboão II, nessa nação, na nação de Jerusalém. Lá havia prosperidade, lá havia luxo, lá havia suborno, lá havia opressão, lá havia exploração, ganância e o pior de tudo, uma falsa religião. Havia nesse meio aqueles que faziam opressão e desprezo total da justiça. Por isso, e não por outra coisa, que Deus escolhe Amós para trazer suas mensagens de reprovação para essas cidades que eram vizinhas e mais, para trazer uma reprovação principal a Israel. Nós sabemos, amigos, que para ser profeta, realmente é necessário que este tenha uma profecia, nem que seja somente uma, mas que seja ela que designe o profeta. Quando Deus escolhe seu povo, esse torna-se o mais eleito, pois foi Deus que escolhera para dar um testemunho mais que verdadeiro, e, portanto, mais severo é o castigo para eles. Leiamos. Vamos ler aqui em Amós 1:1. Diz o seguinte: Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel, que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse: Do monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no Monte Carmelo. O Senhor Deus diz: O povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Por isso eu vou pôr fogo no palácio do rei Hazael, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco e acabarei com os governadores de Biqueavém e de Bate-Edém.
o povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Quir, eu, o Senhor, falei. Aí o Senhor pronuncia, dando continuidade, por intermédio de Amós, que muitos serão presos e serão destruídos. Dentre eles vem Filisteia, vem Tiro, vem Edom, vem Amon e Moabe, Judá, afinal. Essas cidades, elas estavam, amigos, enriquecendo às custas dos pobres. Eles faziam desses pobres opressões. Os juízes eram subordinados à custa desses mesmos pobres. E eles até oprimiam eles e escravizavam. Diante disso, caros amigos, Deus não poderia tolerar tais coisas. E disse que ia dar cabo disso tudo, que iria trazer nações que invadissem eles e derrotaria eles com dores e guerras. E foi assim que aconteceu. Amós pronunciou assim: prepare-se para encontrar com seu Deus. Amós 4:12. Na última parte do livro, é quando termina, Deus revela uma série de visões que relatam sobre a destruição de Israel. O profeta pede para Deus que salve Israel, porém nada adianta sua intercessão. Pois bem, hoje é diferente do passado? Quem é o Israel, tanto literal e espiritual, da atualidade? Somos nós. Então o castigo é maior porque fomos escolhidos para alertar os povos sobre seus pecados e não continuar explorando os pobres. Mas como podemos explorar os pobres? Mas as nações não querem ouvir, e principalmente o Israel, pois estão lançando tributos e mais tributos, onde o povo pobre não consegue nem pagar suas contas. E mais, não consegue sobreviver, faltando os alimentos para comerem. Deus condena tais coisas, amigos, e não aceita tais tributos. Ora, vocês acham que ele não está percebendo suas ganâncias? Vocês por acaso pensam que ele não vê sua adoração ao dinheiro? Nem percebe que vocês estão oferecendo cultos falsos? A pior coisa é viver no meio dos falsos. Eu perguntei: Senhor, o profeta precisa ter ao menos uma profecia para se cumprir. Cumprir? E eu vi Israel ser destruída literalmente, aqui na terra, e a contagem começou para subir ao céu. Eu vi o contar. 1, 2, 3. Ouçam isto. Os homens exploram os necessitados, quando estes têm as suas casas como se alimentarem direito e o que beberem, o tiro o direito do necessitado de sustentarem os filhos, coisa que é abominável ao Senhor. Uma destruição se aproxima, pois assim será feito e não haverá quem escape, a menos que se arrependam, tomem a atitude de mudar essas coisas. E desses dizem que vocês sustentam-se, alegando ser a vontade do Senhor, quando espontaneamente traz achando que estão sendo prósperos em função disso. Assim Deus disse a Amós: eu destruí cidades como fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês escaparam como se fosse um galho que no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, tanto literal como simbólico, eu os castigarei. E já que vou castigá-lo, prepare-se para se encontrar com seu Deus, pois assim eu falei. Bem, foi isso que Deus mostrou que ao profeta o que iria acontecer. Além do mais, ainda proferiu uma canção de tristeza com respeito ao que ia acontecer àqueles que desobedeceram suas ordens de retorno ou arrependimento. Deus, caros amigos, quer preservar a humanidade de angústia e sofrimentos.
mas ele deixa as pessoas tomarem suas decisões, com o fim de fazê-las perceberem que mal estão trazendo para si próprios. Deus não tolera tais coisas, mas Deus, ele não muda as decisões daquelas pessoas que querem tomar para si dores que ele não colocou. Naquele tempo, as mulheres, elas bebiam, comiam à vontade, tinham de tudo e ainda faziam que fossem lá e explorassem os pobres para trazerem cada vez mais. Deus, ele não exige de ninguém que o sirva, mas ele exige que as pessoas sejam boas diante das outras, daquelas que são para ele coisa sagrada. Pois nós sabemos que ele enviou seu filho para salvar as pessoas. Então, ele exige que o Israel se arrependa. Eu estou aqui me referindo ao Israel tanto literal como simbólico. Mas quem são esses Israéis de hoje? São aqueles que acham que estão prosperando porque Deus está atuando na vida deles. Mas, na verdade, estão tirando e sacrificando os pobres com relação a dinheiro que pedem. Mas não é só na casa de Deus isso. Isso também é fora dela. Quando colocam dívidas, ou seja, contas, para que aqueles pobres possam pagar cada vez mais. E ainda, quando dão algo, tiram em troca outra coisa. A gente consegue perceber aqui no livro de Amós a reprovação de Deus quanto as coisas das quais eles tratavam serem indevidas diante de Deus. Nós olhamos aqui que Israel ele pode ter um futuro feliz. Isso você pode ver lá no capítulo 9, quando ele diz que ele fará com que ela volte, que ela tenha esse retorno, e que possa crescer com alimentos, mas produzir esses alimentos com dignidade. Trarei o meu povo de volta ao cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho, cultivando pomares e comerão de suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, Senhor, o Deus de vocês, falei. Bom, Deus está dizendo aqui que ele trará o povo de Israel como trouxe, né? Houve uma renovação, né, naqueles, e Deus fez eles voltarem, e Deus fez eles reinarem de novo na própria terra que eles queriam viver. Porém, diante dessas coisas, eles voltaram a pecar. E lá por volta do ano 70, Jerusalém foi invadida e foi destruída. Mais uma vez. Hoje,
Israel será de novo invadida e destruída. Mas será invadida com a glória de Jesus e destruída pelas próprias mãos do justo juiz, que é o próprio Deus. Assim, a mensagem de hoje é o seguinte: que as vacas de Bazã devem doarem e não tomarem dos outros para si. Porque Deus não tolera tais coisas. Até mais.